temos um belo potencial. Temos um potencial. É um potencial pelo como, não pelo quê. Porque a estrutura é muito simples. E é bom que seja simples. Porque daí ele não se complica demais pela parte de introdução e foca no que importa. Que é a montagem de cena, construção básica de empatia com o personagem, introdução básica com eles, e tora o orçamento do que importa, que é a produção em geral, sabe? Construções de cena, luta, sonoplastia, iluminação, efeitos especiais, tudo é de altíssima qualidade. Então, fantástico, chegou no ponto que deveria chegar. E eu acho interessante porque muitos dos elementos que eles colocam aqui, tem o personagem, em muitos momentos o personagem faz uma exposição pra falar sobre um determinado conceito, beleza, mas isso não dura muito. E essa informação não é aquela coisa da ideia de passar um diálogo pra explicar um conceito. Não, ele deixa o conceito no ar porque depois ele vai abordar esse tipo de conceito. Então ele só deixa no ar. Eu acho isso bem positivo porque, querendo ou não, muito da montagem dele já fala por ele. Então ele não precisa explicar o processo de, por exemplo, apareceu um monstro, então o processo que é realizado quando aparece um monstro aqui é isso. Não. Você vê pelo ambiente a forma como as pessoas agem e como as pessoas lidam com aquilo pra você entender o que tá acontecendo. Então não precisa de um diálogo explicando, o processo é esse. Quando aparece um bicho que é isso, a gente faz isso. Não, na montagem de cena ele já mostra pra você como que é o processo. Que muitas obras que tem esse tipo de contexto, tem sempre aquela introdução pra explicar quem é o bicho, quem mata o bicho e como que o mundo lida com aquele bicho que aparece. Então aqui ele apresenta isso com uma montagem de cena. Que é algo, por exemplo, que Evangelion faz, que apareceu o Angel, o que a gente faz? Aí mostra a cidade lá se metamorfando pra lidar com o Angel, que é mais ou menos o que eles fazem aqui. Eles mostram como as pessoas lidam com aquele contexto. E é muito melhor do que ter uma exposição nesse sentido. Então ele consegue também acelerar esse tipo de coisa pela própria montagem, e aproveitando muito bem a qualidade que tem aqui em questão de construção visual. E eu nem coloco só na conta da parte da animação, porque o layout de ambiente disso aqui é lindo. É do A caralho. forma como ele consegue tornar isso orgânico e palpável é fantástico. E não é aquela coisa de escolher o mais fácil, é fazer o melhor. Por exemplo, nunca que você, vamos dizer assim, se você em plena sanidade, você pegaria um contexto de uma área deserta, que eu vou pegar um take de dentro de uma casa, em que tem uma iluminação no entardecer do sol, que vai pegar lá dentro e vai fazer com que a coloração mude completamente, não tem montanha em volta, então tudo que entrar de iluminação vai ficar. Ou seja, é um enquadramento muito complexo de você montar, porque você tem toda a posição do sol, o ambiente, que ele é totalmente aberto, até a própria questão da iluminação, de sombreamento que vai ser feito. Então, tipo, é uma parte mais complexa que é aquela coisa. Muitos animes escolheriam um escuro pra não precisar fazer esse tipo de coisa. Então, vamos colocar à noite porque a gente não precisa fazer isso. Eles escolheram o ponto mais difícil, que era literalmente o entardecer do sol com aquele tipo de iluminação. Então, é o melhor. Então eles vão e colocam o melhor, naquela coisa de vamos fazer o mais simples. E isso pra tudo. As batalhas, a música, cara, eu fiquei completamente surpreso, porque no episódio 1, tanto de música que teve, e como que a música conseguia encaixar, e não era só música orquestrada, como eles colocam, mas quando eles estavam no carro, por exemplo, indo embora, tava tocando uma música de fundo ali, um jazzinho, que legal, porque você tem contextos diferentes de música, e a música é presente a todo momento. Então mesmo quando eles vão colocar algum contexto de piada, ou um momento mais, vamos dizer assim, entre eles, também tem música em torno. Não é só nas apresentações. E a montagem audiovisual, quando tem as apresentações, que são batalhas, mas são tão belas que a gente pode chamar de apresentação mesmo, é fantástico. E elas são eficientes, elas são rápidas, conseguem montar perfeitamente o que a gente precisa sentir de sensação de perigo, grau de até o power level, que também é uma das questões que eles falam logo no primeiro episódio, e ele é muito fechadinho, ele é muito redondinho em tudo que faz, é muito simples o que ele quer fazer, ou do ponto A ao ponto B, mas existem tantos processos e ele esmiuça tão bem a passagem do ponto A ao ponto B e usa muitos recursos benéficos para isso, que é a montagem de cena, ela combina e faz sentido, inclusive, pelo que ele propõe em fazer em determinados momentos, né, como, vou tirar o piano daqui pra ter essa luta, faz sentido, ou o cara, não me importo com nada, eu quero só tocar sabendo que o problema que ele vai trazer. Ou até mesmo a forma que os personagens interagem, porque você tem dois bobões,
que um fica brincando com o outro. Eles são poderosos, eles têm o contexto do perigo desse mundo, mas eles levam isso com extrema leveza, e quem racionaliza tudo isso é o Nechan, que tá ali brigando com esses dois. Então você cria até essa dinâmica mais cômica em primeiro plano pra estabelecer e introduzir esses personagens, que tem uma certa leveza, mas funciona pela própria dinâmica que eles criam e como eles ponderam a situação que eles estão lidando. Então, cara, é um primeiro episódio muito bom. Talvez seja uma das, ou pelo menos até então, foi a melhor estreia que eu vi. Tá, tirando o Reiki Monogatari, porque ele é um pouco mais complexo. Mas em âmbito de âmbito de tudo que ele trouxe, cara, foi muito redondinho, foi muito muito didático tudo que ele trouxe, e deu pra entender perfeitamente tudo que ele queria dar, e é daqui pra frente, é daqui pra cima, sabe? Então a base que ele trouxe pro primeiro episódio, ela é excepcional pra estabelecer tudo que você precisa querer entender pra esse primeiro episódio, ou o que a obra vai fazer, ou o que ela quer propor. É um primeiro episódio fantástico pra fazer isso. Olha, incrível, cara. Temos aí um anime que ele pode, né, agora é questão de escolha, se ele vai querer tornar mais difícil as coisas que ele quer fazer ou não. Porque o safe, vamos dizer assim, em contexto que ele fez e muito bem esmiuçado, funciona perfeitamente. Então o macro da história pode ir abrindo aos poucos e com um pezinho no chão. Isso é muito importante para uma obra que quer fazer o simples bem feito e eventualmente, não que precise, escalonar a situação. Quando eu tava vendo ele me bateu muito na cabeça o próprio Vivi. Só que o Vivi era muito mais complexo. Só que também era competente em fazer essa complexidade. Tachikiopi, ele é mais simples, só que ele é excelente em fazer essa simplicidade. É que Vivi tem uma perspectiva mais séria. Aqui, os personagens, eles não têm essa perspectiva. E quem insere a perspectiva mais séria é uma personagem cômica. Então não funciona muito bem nesse sentido. A ideia de ser uma obra mais séria. Então, querendo ou não, ele tem um clima de leveza. Porque o elemento mais sério é o elemento cômico, só que ele também funciona muito bem, tanto a questão da dinâmica da comédia, mas também para setar os personagens, porque esses dois personagens soltos no mundo, por assim dizer, eles não chegariam ao ponto de conclusão dele nunca. Então não seria outra proposta de obra. Então, ao invés de chegar a tal ponto, seria a viagem desses personagens matando D2. Enquanto um quer descobrir sobre música. Então, a forma como esses personagens juntos funcionam bem em questão de dinâmica, faz com que ajude muito, porque, querendo ou não, é um tipo de contexto de personagem que precisa de quebras. Porque principalmente questão da própria garota, ela já tem uma personalidade que é um tanto robótica, que é muito assim, se a gente puxar a Saber do primeiro Fate, que é aquela questão de, qual que é as suas ordens, o que eu vou fazer, e eu gosto de comer. E cabelo loiro. E a roupa que a Saber utiliza quando vai pra Londres. Então, já 3 referências aí, só que ela é mais jovem. Então, você já tem esse contexto da própria caracterização do personagem que já traz essa, vamos dizer assim, essa barreira. Aí você tem um protagonista que ele tem uma dinâmica legal com ela pela forma como elas, vamos dizer assim, não interagem tentando interagir, mas ainda assim não sustenta a dinâmica. Então, você precisava de um terceiro elemento. E aí ela funciona muito bem. Porque ela entra ali como a Onechan e consegue juntar os dois e avançar. Além da ideia cômica. Então é uma personagem que a gente não dá nada, mas se você tirar ela de primeiro plano, muito da obra não se sustenta. Ele até sustentaria, porque quem faz esse outro contraponto é o próprio ambiente, mas em âmbito de contexto de conflito, não de dinâmica de personagem. Dinâmica de personagem, de fato, a Onechan ali ajuda pra caralho. Mas eles contrastam muito bem com o próprio mundo. E isso também é um bom valor pra eles ali, estarem inseridos e pela perspectiva mais leve que eles trazem pela interação deles e pela forma que eles lidam com isso. E aí também tem o a mais que não é só texto, mas também é produção. Cara, eles sabem trazer um outro patamar de leitura de alguns momentos. Quando ela começou a explicar e começou a fazer aquele teatrinho e bang, 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 não, aquilo me quebrou, cara. Aquilo eu falei, não, você tá de sacanagem. E não só ali, em outros momentos também, o próprio momento da batalha no resto de indústria, por assim dizer, lá você
cara, o uso de efeitos sonoros que tem, cara, te dá uma sensação de dimensão e profundidade que é algo fantástico. Porque você conseguir transmitir sons em sons desconhecidos, porque você não sabe o som que é um ataque especial, por assim dizer. Você não sabe o som que é um bicho que não existe sendo golpeado. Então ele precisa transmitir esse senso para tornar isso mais palpável por meio da sonoplastia. Então esse trabalho de inclusão de efeitos sonoros que te dá o senso de imersão. Porque não adianta você ter uma baita de uma cena e o cara vai bater com a espada, é um barulho de uma panela batendo, né, Berserk? Então, esse senso de profundidade que você tem com base no que é passado pela construção sonora, pela sonoplastia, aqui é fantástico, porque é muito da imersão, principalmente quando o som é de um elemento desconhecido, é de um ataque especial desconhecido, é de quando um bicho recebe um golpe e você não sabe como que funciona, como que é o corpo dele, e o som ele reflete pra você por meio que é mais metálico, então você consegue entender e tornar isso mais palpável. Sim, sim. Cara, é um puta de um trabalho que eles fizeram aqui, cara. Eu tô impressionado. E excelente começo. Excelente começo, um excelente episódio. E espero que ele mantenha essa sinergia, né? Porque tudo é muito sinérgico aqui nesse primeiro episódio, tudo funciona muito bem. Ele tem o potencial de ser um anime super redondinho. E ele dá essa segurança no começo. Não tô zicando, não, cara. Esse começo, ele estabeleceu perfeitamente pra onde ele quer ir e deu uma segurança absurda de como ele vai conduzir tudo isso. Se vai ser bem animado e bem conduzido até o final, aí a gente tá na mão de Mappa e Madhouse. A gente sabe o histórico deles, né? Mas eu quero dar esse benefício do que eles nos trouxeram no primeiro episódio, que foi de altíssima qualidade. Né? Então espero que realmente Detective seja de fato um dos animes mais consistentes dessa temporada, porque potencial ele tem e pra caralho pra fazer isso. E é isso. É isso, cara. Olha só, até fizemos um mini chá aqui falando. Um chá gelado. Um chá gelado, olha só. Meu Deus, e eu quero abraçar o diretor por ter feito essa brincadeirinha de Pentin Stalk aqui. Fantástico. E é isso, Detective, primeiro episódio, um bom anime. Até o próximo vídeo.